Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Com uma nota de 0 a 10, que nota você dá para a novela Te Dou a Vida? Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Reunimos-nos com Helena e Pedro em seu encontro ilícito. Ela o desliga rapidamente depois que ele afirma que desistiria de tudo por ela. Não, ela tem uma família, um filho e muitas pessoas ficariam magoadas com isso. Ele é um homem íntegro e ela sabe que ele sabe que isso é certo. Nicholas vai se lembrar dele um dia. Não, ele não pode continuar vendo Nicholas. Ele resiste e tenta fazer com que ela fique. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Ela diz antes de sair. Isso porque o nosso querido galã vai se casar então com a vilã. E a nossa querida mocinha vai ter que ir embora da cidade para outro lugar bem longe com outro vilão. Samuel liga para a Rosa. Ela ignora a ligação. Ele então liga para Gabriela. Ele quer descarregar suas preocupações sobre Rosa. Gabi acha que é entre ele e Rosa. Eles falam muito sobre pressupostos. Bom, para o trabalho ela então está disponível para conversar, mas sobre o relacionamento, acho que não. Acho que talvez Samuel só queria que alguém o ouvisse e se preocupasse. Cara, não, é a Gabriela quem faz isso e não Samuel, porque normalmente isso é coisa de Gabi, mas parece que dessa vez o assunto foi bem mais intenso, então Gabriela preferiu não conversar sobre Rosa. Nicholas percebe como Gabriela fica vermelha sempre que Samuel liga e ele a provoca docemente. Você gosta dele e sai rindo. Ela ri e direciona sua atenção. Enquanto isso, lá na garagem, Pedro reclama para Augusto que Helena disse não. Não vê ela, não vê Nicholas. Augusto então responde: o que você esperava? E explica todas as razões, família, dinheiro e etc., pelas quais não era para ser. Pedro então choraminga. Gina fica então muito feliz ao buscar Pedro para fazer mais preparativos para o casamento. Augustinho olha com desgosto enquanto Pedro se encoraja e segue junto como se nada tivesse mudado. Irene fica super chateada quando Helena atualiza sobre sua decisão de não abandonar sua família por Pedro. É a coisa certa a fazer, declara Helena. Irene então tenta convencê-la de que nada pode ser igual agora porque Helena ama Pedro. Todos nós sabemos que isso é egoísmo da parte de Irene porque ela quer Ernesto para si. Gina e Pedro encontram-se com um padre quando ele pede para certificarem de que querem mesmo se casar. Ele faz todas as perguntas padrões, terminando com aquele sobre a morte até que nos separe. Gina concorda com entusiasmo, já Pedro, finalmente, concorda também, mas não com entusiasmo de Gina. Ernesto apresenta a ideia de mudar temporariamente a família para Washington. Helena é a favor se o médico de Nicholas aprovar. Ernesto fica emocionado e diz que será como era antes. Ela não parece tão certa disso. Vemos então que Nicholas está escrevendo para Pedro em seu tablet falando sobre a boa visita que tive. Enquanto isso, Samuel vai ao apartamento de Rosa, mas é informado por um vizinho que ela não está lá. Ele manda uma mensagem para ela perguntando com quem ela está. Não vejo sua resposta, se é que houve. Então, seu perseguidor, ex-assustador, chega, vestido apenas com uma toalha e começa a se ocupar com ela enquanto ela parece relutante e miserável. Helena e Ernesto estão aninhados na cama, de pijamas. Helena não consegue dormir enquanto pensa no beijo com Pedro. Já Pedro também está insone e pensando nela. No café da manhã, Ernesto e Helena contam a Nicholas sobre a visita proposta para o Washington, se o médico aprovar. Nicholas está super animado. Pedro lê o doce e-mail de Nicholas e fica emocionado. Domingo está tendo mais de suas crises de tontura enquanto corre. Horácio passa por acaso e o leva para um banco. Então ele o reconhece como um cara com quem conversou no hospital.
Horácio atualiza Domingo sobre como Nicolas está indo e até pergunta a Domingo se ele tem netos. Domingo hesita antes de dizer que não. Horácio se apresenta e Domingo rapidamente diz que seu nome é José Domingo e parece preocupado depois que Horácio sai. Nicolas recebe um e-mail de Pedro. Pedro fala coisas muito lindas sobre como tem gostado de estar com Nicolas e como sempre fará parte de seu coração, mas também que o Nicolas terá muitos professores. Está redigido como adeus. Nicolas pergunta: por que você está dizendo adeus? Não quero parar de falar com você. Helena entra para então interromper. Enquanto isso, lá na garagem, Augusto está feliz que os vídeos estejam recebendo muitas visualizações. Eles falam sobre coisas relacionadas a carros e etc. Samuel entra no trabalho e Gabriela sabe imediatamente que tem a ver com Rosa. Ele nunca teve notícias dela ontem à noite. Ela tem agido de forma estranha ultimamente. Gabriela acha que voltou com o ex, talvez. Eles tenham algum relacionamento codependente em que continuam tweetando e tentando se entender. Samuel parece solenemente aceitando então essa possibilidade. O médico de Nicolas, Dr. Vega, dá a luz verde para a estadia em Washington, mas tome cuidado, os cuidados usuais, máscaras e etc. Além disso, lembre-se de que até 3 anos se passarem, Nicolas não está oficialmente saudável. O perseguidor assustador ex manda uma mensagem para Rosa no trabalho e quer então encontrar-se com ela. Ela pede a Nelson por 1 hora no almoço, dizendo que precisa ver o médico. Ele concorda, mas se ela se atrasar, ele descontará então no pagamento dela. Ainda no hospital, Nicolas está emocionado com a viagem a Washington. Seu psicólogo também deseja melhor à família. Nicolas então corre para Ernesto em uma sala de espera para falar sobre Washington. Feliz, feliz, feliz. Mais tarde, Nicolas conta a Horácio sobre a viagem, muito feliz. Horácio promete então visitar. Ernesto chega para avisar o partidão em 15 dias. Helena então franze a testa com a notícia. Gina visita Pedro na garagem para mostrar os convites expressados para o casamento. Ele está chateado por não ser capaz de ver Nicolas. Ela expressa então simpatia, lógico que falsa. Augusto liga para Samuel, acho que para discutir a possibilidade de fazer outro vídeo na garagem. Helena conta a Irene sobre a viagem a Washington. Irene tenta todos os truques típicos de persuasão para fazê-la mudar de ideia. Helena diz que não, já está tudo fechado. Depois que ela vai embora, Irene tem um ataque sibilante sobre a partida de Ernesto. Não pode ser, não pode ser. Ela grita enquanto rasga coisas sobre sua mesa. Na garagem, os caras estão terminando então de filmar outro vídeo. Samuel comprou uma câmera real, usada eu acho, para ser mais barata. Ele pergunta a Augustinho para onde Rosa foi. Ela não voltou depois do almoço. Augusto diz que ela foi ao médico. Então Samuel parece bem preocupado. Irene tenta fazer com que sua mãe e Gabriela concordem que a viagem a Washington é uma má ideia, mas não estão vendo isso e riem da preocupação de Irene. Irene parece muito chateada e eles não entendem o porquê. O assustador ex de Rosa a está deixando em casa. Ele tem algumas coisas que precisam resolver, mas estará de volta amanhã. Há algo sobre eles irem para Manta. Isso é o nome de um lugar que parece que eles frequentavam. De qualquer forma, Rosa parece relutante e infeliz quando ele se despede dela com um beijo. Depois que ela sai do carro, Samuel corre até ela perguntando onde ela estava. O perseguidor, então assustador, vê tudo e se olha no espelho do carro e parece descontente. Pedro abre um e-mail de Nicolas, onde anuncia que vai para Washington. Pedro parece chocado com o aumento da música tema então do casal começa a tocar, e ele então começa a pensar na possibilidade de perder a mulher que ama e também o seu filho. Helena está no computador, acho que fazendo reservas, com Ernesto pairando sobre ela. Seu telefone toca, ela o ignora e diz que é um número errado. Ernesto pode adivinhar porque, como ele reclama que é aquele morto de fome, se referindo então ao Pedro. Então, Jorge Salina tem uma expressão sombria e satânica aqui, muito bem feito e muito elaborado então pelo ator.
Samuel enfrenta Rosa e ela briga com ele. Ele é chato, não confia nela e ela não quer mais ficar com ele. Ele fica chocado e magoado, mas aceita e vai embora. Ela chora na porta e diz: "Estou fazendo isso por você, meu amor." Então ela está tentando protegê-lo do cara perseguidor assustador que é o seu ex. Nelson e Gina estão conversando sobre convites de casamento e a refeição. No início, ele quer convidar mais pessoas, mas depois os custos o fazem pensar 2 vezes. Que tal pedirem a Esther para cozinhar? Acho que é a sobremesa. Em seguida, Gina relata triunfantemente que Pedro não verá mais o filho. Ela está tão feliz com isso. Nelson é mais simpático e não parece gostar da atitude dela. Por sua vez, Horácio está deixando uma mensagem de voz para Mônica. Ela o está evitando. Ele diz que não vai empurrar. Ele vai estar esperando por ela porque ele a ama. Ele jura para si mesmo que ligará para ela novamente todos os dias se assim for preciso. Samuel está em um café com Gabriela em algum lugar e lamenta o que Rosa disse a ele, que ele é imaturo e chato. Gabriela o elogia por ser estudioso e um cara muito legal. Mal sabe ele que ela está apaixonada. Ela ri que ele é um pouco chato porque estuda muito. Só então sua mãe liga para ele para ver como ele está. É tão tarde. Ele tranquiliza sua mãe, mas depois aponta para Gabriela que ele é tão imaturo que sua mãe está ligando para ele para reclamar da hora. Gabriela diz que todo mundo é assim com uma mãe. Já é tarde, Pedro está deitado. Ele tenta ligar para Helena, mas não obtém resposta. Um momento depois, o telefone toca e ele atende animadamente. Mas, dama, é apenas Gina. Brincando sobre o casamento, ele parece chateado para ela, mas isso só por estar muito atrasado no dia. Ela pergunta se a mãe dele pode fazer o bolo de casamento. Ele terá que perguntar a ela. Samuel sai de manhã todo deprimido. Esther e Domingo falam sobre como ele acabou de ser dispensado por Rosa, que disse que ele era chato. Domingo acha que ela tem razão e há risos. Mas Samuel vai ser advogado. Há algumas palavras doces conversas entre eles quando Domingo sai para o dia e sinto uma briga ainda pairando sobre sua cabeça. Samuel está indo em direção ao ponto de ônibus. O perseguidor assustador o está observando em seu carro. Nesse momento, o jovem médico que a tratou de Domingo se encontra com ele no ponto de ônibus e diz que os laboratórios e sintomas de Domingo indicam que ele pode ter diabetes sim. O perseguidor assustador sai dirigindo depois que os dois entram no ônibus. Nicholas está arrumando suas coisas para o Washington. Ernesto o encoraja a deixar algumas coisas no carro que Pedro deu a ele. Depois que Ernesto sai do quarto, Nicholas verifica seu e-mail, mas nada do Pedro. Horácio está em seu escritório e é surpreendido por Mônica sorridente trazendo alguns papéis. Ela precisa de um emprego, então ela está de volta. Acho que devemos ficar felizes por eles, mas eu não poderia me importar menos. De qualquer forma, ele a beija e diz que sentiu muito a falta dela. Andrea está se encontrando com sua advogada de divórcio, que reconheço como a atriz que interpretou a amiga de tia em A Que Não Podia Amar. Andrea acha que o advogado pode convencer Horácio a esquecer o assunto do divórcio. A advogada diz que isso é um trabalho de um psicólogo e ela é apenas uma advogada. André acha que pode funcionar, ameaçar sangrar Horácio todo dia, todo tempo, todo o dinheiro para fazê-lo mudar de ideia. Dinheiro não é o problema, paga o que for preciso. Andrea diz isso à advogada. Na garagem, parece que Domingo teve outro feitiço. Nelson leva para seu escritório e Domingo bebe um pouco de água. Acho que ele está tentando culpar alguns ovos que comeu. Só então Rosa entra e sai, sem explicações. Domingo acha que estranho que ela tenha largado Samuel e agora saia, mas ela não quer falar sobre sua vida pessoal no trabalho. Nelson quer perdê-la como funcionária porque ela é muito eficiente. Pedro liga para Nelson para avisar que vai se atrasar por um assunto pessoal. Nelson reclama que todo mundo está apenas fazendo o que quer naquele dia. Enquanto isso, Samuel está em seu computador, ainda se atormentando ao lembrar que Rosa o chamava de chato. Gina visita Esther para perguntar se ela pode fazer o bolo de casamento para 70 pessoas. Esther é imperturbável e segura, ela consegue.
Em seguida, ela e Gina conversam sobre o casamento que se aproxima e Esther está realmente feliz por Gina se casar com Pedro. Esther garante a Gina que eles estão bem e que ela está feliz. Então Nico entra na conversa e Esther ainda tem a impressão de que Pedro ainda tem alguma esperança de ver Nicolas. Pedro pediu a Gina mais cedo para não contar para sua mãe que não vai ver mais o filho de novo. Mas Gina se esquece completamente e diz a Esther para não se preocupar com Nicolas. Ele está fora de cogitação. E inocentemente ela deixa escapar que isso a deixa feliz. Gina está sendo completamente egocêntrica, então deixa Esther bem abalada e desapontada com isso. Gina é muito tangarela sobre como seria nada mais demais, porque em breve ela e Pedro lhes darão novos netos e eles poderão esquecer tudo sobre Nicolas. A expressão no rosto de Esther diz tudo. Gina está completamente alheia. Samuel está atravessando a rua e você sabe quem, o perseguidor ex, então, quase o atropela propositalmente. Gabriela está no carro e vê tudo. Ela pede que ele entre no carro rapidamente e eles vão embora. Samuel fica abalado com isso. Helena está em casa quando é um convidado na porta. Ela sai para ver quem é e quando chega lá é Pedro, claro. Ele está com raiva porque ela não disse a ele que todos estavam indo para outra cidade. Ele a acusa de esconder isso dele. Ela parece chocada e a música tema começa a tocar. O sentimento que ela tem por Pedro é muito sincero, mas ela tem medo da reação de Ernesto. Ela já conhece a peça que é, mas, gente, mal sabe a Helena que Ernesto vai dobrar a sua vilania. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, vou trazer muito mais notícias para vocês. Spoiler, chamada, tudo editado e tudo em primeiríssima mão para vocês. Então muito obrigada por sua audiência, fiquem todos com Deus.